Bom dia. Eu sou Marco Elias, eu sou o responsável pelo revezamento da tocha aqui no Rio 2016. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a tocha paralímpica na cidade e os detalhes operacionais eu vou deixar aqui com o Diniz. Bom, basicamente eu vou começar falando um pouco sobre a questão do conceito da tocha paralímpica, que não sei se está claro para todo mundo. A origem da chama paralímpica é diferente dos Jogos Olímpicos, quando a chama olímpica ela é acesa na Grécia e ela vem para o Brasil e a gente faz o revezamento. A chama paralímpica ela tem um composto, digamos, a participação das pessoas é muito maior. Então, o Rio de 2016 criou uma campanha digital, porque a origem da chama paralímpica, a gente fala que ela percorre umas estradas digitais e ela está dentro de cada um. As pessoas são convidadas a doar um pouco da sua energia, um pouco do seu calor humano para contribuir com o revezamento paralímpico. Como é que funciona? O Rio 2016 criou uma campanha, então através das redes sociais você pode mandar uma mensagem de apoio aos Jogos Paralímpicos com a hashtag Chama Paralímpica, e essas mensagens elas vão se acumulando no site do Rio 2016, tem lá um mapa de calor. Então as pessoas vão doando essa mensagem, e a energia das pessoas vai ajudar a acender a chama paralímpica. A gente fez o revezamento, na realidade são 6 cidades, além do Rio de Janeiro a gente tem uma cidade representando cada região. Então tivemos representando o Centro-Oeste Brasília, tivemos Belém, tivemos Natal, tivemos São Paulo, hoje o revezamento está em Joinville e amanhã ele chega aqui no Rio de Janeiro. Cada uma dessas cidades representa um valor ou dos Jogos Paralímpicos ou do Rio 2016. Então, Brasília tem a chama da igualdade, Belém a chama da determinação, Natal a chama da inspiração, Joinville da coragem, São Paulo fez a chama da transformação. Então, ao final de cada dia do revezamento, a gente acende a pira em uma dessas cidades, uma pira de celebração, e a gente digitalmente manda essa energia, essa chama aqui para o Rio de Janeiro. Em paralelo, também no dia 2 aconteceu um evento em Stoke-Mandeville, lá na Inglaterra, que é o berço do movimento paralímpico, onde eles também enviaram a chama para o Brasil. E o que vai acontecer amanhã? Amanhã, às 10 horas da manhã, no Museu do Amanhã, a gente vai ter uma cerimônia de acendimento da chama paralímpica, que ela, na realidade, é a união de todas essas chamas que foram acesas pelo Brasil com a energia das pessoas. Então, a gente, no Museu do Amanhã, vai acender a chama paralímpica, onde a junção de todas essas chamas vai gerar uma chama física, onde a gente vai acender essa chama às 10 da manhã e iniciar um revezamento aqui pela cidade de 2 dias. Amanhã a gente começa fazendo ali a região do centro do Rio, faz Vila Isabel, Grajaú, Campo Grande, Deodoro, Bangu, Realengo. No final do dia a gente ainda faz uma visita lá no Cristo Redentor, a gente vai ter a chama visitando Cristo Redentor, quem vai estar representando, quem vai ser o condutor da tocha lá no Cristo vai ser a Rafaela Silva, né, que foi a nossa judoca medalhista, então ela vai estar lá no Cristo. E a gente termina no final do dia com um evento lá no Parque de Madureira, uma celebração no Parque de Madureira, com várias atrações dos nossos patrocinadores. Os patrocinadores do revezamento são Nissan, Claro e Bradesco. Então a gente vai ter como destaques lá no Parque de Madureira, a partir das 6h30 no Parque de Madureira. Enfim, o evento começa um pouco mais cedo, mas a gente vai chegar por volta desse horário no Parque de Madureira e a gente vai ter uma apresentação de dança oferecida pelo Bradesco com bailarinos com deficiência, e a Nissan está levando para lá uma apresentação do grupo de percussão Patubatê com o maestro João Carlos Martins, e também vai ter a Camerata Baquiana de São Paulo. Então vai ser amanhã, final do dia, a gente convoca todo mundo, porque vai ser um show bem bacana na Parque de Madureira. É importante a participação popular. E dia seguinte a gente vai percorrer aqui a Orla do Rio, vai fazer do Pontal à Barra, depois faz a Orla da Zona Sul, e aí a chama aguarda para seguir para a cerimônia de abertura. Então, basicamente, esse vai ser o roteiro aqui da chama no Rio de Janeiro. O Diniz ele vai poder explicar em mais detalhes agora a parte operacional na cidade. Boa tarde, bom dia a todos. A gente pode colocar a apresentação, por favor? Bom, a gente vai fazer uma apresentação, então, agora, mostrando o roteiro da tocha paralímpica, e depois vamos falar sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, que acontece no dia 7.
Bom, tocha paralímpica, como já foi falado, ela chega na dia 6 de setembro, terça-feira. Lembrando que trata-se de um dia útil, então essas interdições aí por conta da passagem da tocha paralímpica devem trazer algum tipo de transtorno para a cidade, especialmente no centro. Então ela sai ali do Museu do Amanhã, segue pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia e depois ela entra pela Rua do Passeio, terminando nos Arcos da Lapa. Os objetivos também foi que a chama passasse em pontos icônicos da cidade do Rio de Janeiro, como o Teatro Municipal e o próprio Arcos da Lapa. Depois ela segue, já no iníciozinho da tarde, começando ali na 28 de setembro, em Vila Isabel, seguindo até o Grajaú, pegando a Rua Grajaú e terminando na Praça Edmundo Rego. Esse foi um roteiro que não foi feito pela tocha olímpica, então o objetivo também é que a tocha paralímpica chegue em algumas regiões da cidade onde a tocha olímpica não passou. Lembrando que a 28 de setembro ela tem duas pistas, a pista da direita vai ser interditada para a passagem da tocha. Depois ela segue para Campo Grande, faz um trajeto de 3h15 da tarde a 3h45, 30 minutos. Os fechamentos eles são feitos, esse é o horário de referência da passagem da tocha, os fechamentos são feitos conforme a chegada do comboio da tocha e dependendo também da aglomeração do público. Se a gente tiver muita gente já nas ruas aguardando a tocha 15 minutos, meia hora antes, a gente pode antecipar essas interdições. Então, é importante que as pessoas dessas regiões fiquem atentas a isso, saibam que a gente vai ter interdições de vias importantes da região e busquem evitar ali circular naquele trecho. Segue por Bangu, na Rua da Feira, terminando na Vila Militar, ali na Avenida Duque de Caxias, passando por Realengo, na Avenida Santa Cruz e passando por Magalhães de Baixo também. E ela termina na terça-feira, dia 6, em Madureira, saindo ali do viaduto de Madureira, pegando a estrada do Portela e terminando no Parque Madureira. No dia 7 de setembro, aí sim, feriado, ela faz um roteiro pela orla da cidade, começando ali no Recreio, no Pontal, e seguindo até a Avenida do PP, interditando totalmente a orla da Barra da Tijuca. Eu não sei exatamente como é que está a previsão do tempo, me parece que o tempo, a previsão que dia 7 esteja parecido com o que a gente tem hoje, ou seja, não está sol, mas também não está chovendo. Então, é importante a gente contar com o apoio da mídia, da imprensa, para que divulgue isso, ou seja, toda a parte da manhã do dia 7 de setembro, a orla do Recreio de Bandeirante até a Barra da Tijuca vai estar interditada para a passagem da tocha paralímpica. Ou seja, ir à praia da Barra da Tijuca ou do Recreio no dia 7, na parte da manhã, não é uma opção se você resolver fazer isso de carro, porque as ruas vão estar bloqueadas. E depois ela segue para a Zona Sul, começando meio-dia e 40, com previsão de término às 14 horas, começando no finalzinho da Praia do Leblon e seguindo por Ipanema, Copacabana e terminando na região, na Princesa Isabel, próximo ao Leme. Bom, de tocha é isso. Vamos passar agora para a cerimônia de abertura, e quando a gente fala de cerimônia de abertura, nós estamos incorporando aqui também as interdições no centro da cidade, porque são duas coisas que não tem como a gente separar uma da outra. Parte das interdições são por conta do receptivo de autoridade que acontecem no Palácio Itamaraty, como aconteceu na cerimônia de abertura e na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, vai acontecer de novo na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, e a gente tem um fator a mais aí, que é o desfile militar de 7 de setembro, que vai acontecer, ele não foi alterado, ele foi um pouco reduzido para que os horários fossem compatíveis, mas a gente vai passar um overview aqui também das interdições no centro da cidade. Bom, todo o entorno do Maracanã, ele é interditado da mesma forma que aconteceu nas duas cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos, mas com uma diferença. Esses fechamentos acontecem na quarta-feira, dia 7, a partir de 1h da tarde, indo até 24 horas, meia-noite. Todo o fechamento no entorno das instalações paralímpicas, ele é tratado entre a equipe de mobilidade da prefeitura e as forças de segurança. Então, esses horários que nós temos aí, começando 13 horas, é um pouco diferente do que aconteceu na Olimpíada, que acontecia desde de manhã, foi alguma coisa combinada entre prefeitura e força de segurança. Não, nesse caso... Oi, secretário. O secretário chegou aqui...
Secretário, estou esclarecendo que há uma alteração na cerimônia de abertura, os fechamentos são exatamente os mesmos, mas, ajustado com as forças de segurança, não se viu necessidade de fazer o fechamento na parte da manhã, os fechamentos são a partir de 1h da tarde, exatamente a mesma coisa, todo em torno do Maracanã, o lado de São Cristóvão também, com previsão de liberação à meia-noite. Isso dá uma vantagem também, porque na parte da manhã nós vamos ter todo o centro interditado por conta do desfile de 7 de setembro. Então, alivia um pouco a questão da circulação, mas a recomendação é exatamente a mesma que nós fizemos durante os Jogos Olímpicos. Dia 7 de setembro é um dia para se deixar o carro em casa, evitar fazer grandes deslocamentos, se tiver que fazê-los, dar prioridade ao transporte público. Secretário, quer colocar alguma coisa? Não, por favor. Tá. Vamos continuando, então. Bom, em relação a 7 de setembro, as interdições na região do centro da cidade começam a partir das 5 horas da manhã, são as principais interdições, 0 horas são interdições muito pequenas, da Marcílio Dias, do entorno ali do Palácio Itamaraty, mas a partir das 5 da manhã, toda a Presidente Vargas, as 4 pistas da Presidente Vargas ficam interditadas. A partir ali de quem vem da Francisco Bicalho, a partir da Carmo Neto, o trânsito é desviado ali, e no sentido contrário, quem vem da 1º de março, segue em direção à Praça Mauá, em direção ao túnel 450, ou seja, todo o centro, desde a região da Candelária até aqui a próxima prefeitura, fica com as 4 pistas interditadas. Isso é o que tradicionalmente acontece nos desfiles de 7 de setembro. A gente não está incluindo nenhum fechamento novo, mas só que o desfile de 7 de setembro, dessa vez, soma-se às interdições do Maracanã e as interdições que vão acontecer no Itamaraty. A partir das 13 horas, a gente termina todas as interdições que foram motivadas pelo desfile de 7 de setembro e ficam fechadas 2 pistas da Presidente Vargas, no sentido Zona Norte, no sentido Bicalho ou Praça da Bandeira, desde ali da Avenida Rio Branco até a Central do Brasil. Então, nós não temos nenhuma pista que direcione os carros do centro em direção à Zona Norte. O que vai ser feito para compensar? Nós vamos inverter a pista central sentido Candelária. Então, a gente vai ter essa pista que daria sentido Candelária, ela vai ser invertida a partir ali da Avenida Rio Branco e da Uruguaiana, dando sentido Zona Norte. Ou seja, quem sai da 1º de março pode pegar a Presidente Vargas, entra numa reversível e retorna à pista normal, a pista lateral, sentido Bicalho, a partir da Central do Brasil. E no outro sentido, o trânsito flui pela pista lateral. Isso aí foi um evento muito semelhante que nós fizemos na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Funcionou, mas o trânsito apresentou lentidão por conta do desvio que foi feito ali, principalmente de ônibus. Então, mais uma vez, a recomendação: quem for ao centro, assistir o desfile, quem for ao centro, ao Boulevard Olímpico, que vai estar funcionando e deve atrair muita gente, dê sempre preferência ao transporte público de alta capacidade. Utilize o metrô ou utilize os trens. E quem vier de Niterói e São Gonçalo, dê preferência pelas barcas, porque os ônibus vão ficar sujeitos a esse desvio e existe previsão de trânsito lento ali no local. Recomendações gerais: o dia 7 de setembro nós temos interdições no centro, como foram mostradas, interdições na Grande Tijuca, região do Maracanã, afetando Vila Isabel, afetando o Estácio também. Teremos interdições na orla da Zona Sul, na orla da Barra e na orla da Zona Sul, por conta da tocha paralímpica, e ainda teremos os fechamentos ali na Abelardo Bueno e Salvador Allende, por conta da localização da Vila dos Atletas. O deslocamento desses atletas, para atletas, vai se dar da Barra da Tijuca em direção ao Maracanã. Então, quarta-feira é um dia para evitar, em toda a cidade do Rio de Janeiro, a utilização do automóvel e priorizar o transporte público, como o BRT, VLT, metrô, trens e barcas, que são transportes que trabalham em vias segregadas, ou seja, não sofrem nenhum efeito dos bloqueios de trânsito. E lembrando que os fechamentos da linha amarela, que começaram hoje, são 5 acessos no sentido Fundão, que ficam até 21 horas, eles são mantidos no feriado de 7 de setembro e no final de semana. Isso é alguma coisa diferente do que aconteceu nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, esses fechamentos aconteceram somente até 10 da manhã e não aconteciam nos finais de semana. Nas Paralimpíadas, pela obrigação que nós temos de garantir tempo de deslocamento dos atletas em direção aos locais de competição, tanto no dia 7 de setembro como no sábado e no domingo, dia 10 e dia 11, permanecem fechadas. Bom, de forma geral é isso. Não sei se o secretário quer dar alguma palavra.
Bom, obrigado, Diniz. Bom dia a todos. Pedir desculpas pelo meu atraso. Eu estava representando o prefeito Eduardo Paz na abertura de um importante seminário que se incorpora à programação dessa semana de início das Paralimpíadas, o seminário Acessibilização no Museu do Amanhã, mostrando o quanto engajado está o município do Rio. Mais uma vez, sentimos o entusiasmo dos cariocas em colaborar com o sucesso na realização dos Jogos Paralímpicos. Dizer que, como apresentamos na semana passada o plano de mobilidade para o período paralímpico, eu considero importante, após as considerações do Marco sobre a simbologia da tocha, o quanto é emblemático esse momento para o início dos Jogos, a apresentação do Diniz em relação aos principais bloqueios para o 7 de setembro, mas eu gostaria de, em nome da Prefeitura do Rio, mais uma vez reforçar o nosso pedido aos senhores e senhoras da imprensa que divulguem com bastante amplitude essas informações, reforçar a população, aos cariocas, que o portal cidadeolimpica.rio já se encontra atualizado com essas informações, permitindo que todos se planejem e que, mais uma vez, a principal recomendação, o que fez, em grande parte, termos sucesso nos Jogos Paralímpicos, é que a população se planeje e siga todas essas recomendações. O uso do transporte público preferencial, evitar as regiões de competição pelo automóvel, porque certamente teremos impacto. Isso não vale, evidentemente, só para o dia 7, o dia da abertura. São recomendações que nós pretendemos estender para todo o período paralímpico, para toda a execução dos Jogos, permitindo que os atletas e delegações se desloquem na nossa cidade sem as faixas olímpicas e permitindo que os espectadores, na utilização do transporte público, consigam fazer os deslocamentos e acessar as áreas desejadas. Temos provas de rua, dias de fechamento das principais vias para a montagem das estruturas de prova de rua, mas como a cada dia o RMC nos permitirá reforçar as informações e brifar para o dia de competição, nós queremos reforçar todas as recomendações passadas aqui pelo Diniz em relação ao dia 7 de setembro. Um feriado nacional de grande tradição de movimento da população pela nossa cidade, com o atrativo do desfile militar, com os bloqueios realizados em função da presença da recepção de autoridades no Itamaraty e, posteriormente, a grande festa de cerimônia de abertura, já começando amanhã com o acendimento da chama paralímpica, com o percurso da tocha paralímpica, e que se estenderá até o último dia, assim como ocorreu nos Jogos Olímpicos. Então, recomendar mais uma vez à população que siga as instruções, que identifique previamente as restrições que porventura existam próximo às suas residências ou locais de trabalho, ou seja, lugares de obrigatoriedade de acesso, para que com isso possam fugir de qualquer transtorno. Nós temos um evento de menor dimensão do que os Jogos Olímpicos, nós falamos isso na apresentação da operação na semana passada, porém de complexidade similar, já que nós não estaremos mais em período de férias escolares, já que nós não teremos novos feriados previstos, e isso exigirá, mais uma vez, o comprometimento e a colaboração de todos os cariocas que deram um show nos Jogos Olímpicos e certamente, mais uma vez, vibrarão com os Jogos Paralímpicos. Lembrando que o Boulevard Olímpico e o Boulevard Numiésimo da Silva continuam funcionando. Com isso, nós temos atrações para além da questão esportiva, assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos. Nós temos ainda 13 casas de hospitalidade disponíveis à população, o que foi um grande sucesso durante os Jogos e certamente continuará sendo para o período paralímpico. Então, somada as apresentações do que disse o Marco, somado aqui as informações, e lembrando que tanto essa apresentação de hoje do Diniz sobre a operação do dia 7, quanto a operação
a apresentação da Operação Paralímpica que foi realizada na semana passada, estão disponíveis no portal do RMC, com todos os mapas, com todas as artes, exatamente para que a gente possa ter em cada um dos veículos, em cada um dos senhores e senhoras, a propagação dessas informações para a nossa população. No mais, agradecer mais uma vez o RMC e estamos à disposição para qualquer pergunta. Obrigada, secretário. Obrigada, Diniz. Obrigada, Marco. Quem tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão. Úrsula, olha aqui, ó. Bom dia, secretário. Por favor, vou pedir que você fique de pé e diga. Eu sou o Robson, da Rádio Tupi. Secretário, bom dia. Diniz, bom dia a todos. A pergunta é para o Marcos. Queria que você dissesse quantas pessoas participam do revezamento da tocha, se você pode citar alguns nomes, e onde a tocha passa a noite de terça para quarta-feira. Muito obrigado. Bom, o revezamento da tocha aqui na cidade do Rio, nós teremos 361 condutores que vão conduzir a tocha entre os dias 6 e 7. Na realidade, é o seguinte, temos a questão que os atletas paralímpicos eles já estão em treinamento. Então, eu sei que a Terezinha ela vai conduzir a tocha aqui no Rio de Janeiro, mas a grande parte dos atletas já está em preparação, então nós não devemos ter grande participação, mas citei a Rafaela, a medalhista do judô, que vai estar no Cristo, e a questão, a importância do revezamento paralímpico é que a tocha paralímpica, ela também é conduzida por pessoas que, por merecimento, por participação no movimento paralímpico, elas conquistaram o direito de conduzir. Então, não só de atletas e celebridades é feito o revezamento, pessoas que são muito importantes para a causa vão conduzir aqui no Rio de Janeiro. Respondendo a sua pergunta, de onde a chama vai dormir do dia 6 para o dia 7, a gente vai fazer todo o revezamento de acordo com o percurso que o Diniz já citou, que eu citei. Termina com uma celebração no Parque de Madureira, e do Parque de Madureira a gente volta para o Museu do Amanhã. Então a chama ela vai dormir no Museu do Amanhã do dia 6 para o dia 7, e no dia 7 de manhã a gente busca a chama novamente para iniciar o revezamento lá no Pontal, lá no Recreio. Úrsula, aqui. Bom dia, Hélio Araújo, eu sou correspondente do jornal O Jogo de Portugal. Eu estou só com uma dúvida a respeito do horário, que a gente acho que a maioria que recebeu uma notificação sobre a chama no Cristo Redentor, às 18h30. E pela programação que tem aqui, a tocha vai estar lá por Madureira nesse horário. Enfim, são duas, não são? Como é que seria isso? Bom, na realidade é o seguinte, a Operação do Cristo, ela é uma operação que ela vai acontecer em paralelo ao revezamento. Então, a gente vai levar um grupo destacado para o Cristo Redentor e vai fazer uma ação bem bacana no Cristo Redentor, onde quando a gente acender a chama, o Cristo vai ser iluminado. Então, elas são ações em paralelo. O comboio principal vai estar indo para a região de Madureira, enquanto um grupo destacado vai fazer ação lá no Cristo Redentor. Tá, obrigado. Alguém mais? Aqui desse lado, por favor. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Prieto, soy de Colombia. Quisiera saber si tienen ya un número estimado de asistentes a la inauguración de los Juegos Paralímpicos, si los asistentes han debido comprar su boleta y si van a llevar a algunas personas de Brasil para que puedan asistir a este evento, no precisamente pagando, sino bajo algún beneficio. Não Gracias. necessariamente pagando, se isso vai ter algum benefício. A prefeitura também não tem esse dado, mas são números semelhantes ao que tivemos nos Jogos Olímpicos, também em termos de apoio e suporte para o evento. A gente não tem um número detalhado por parte da prefeitura. número detalhado por parte da municipalidade. Levantar, porque essa é uma informação relacionada já à área de cerimônias, porque es una información del área de las ceremonias y realmente confieso que no tengo esta posición con respecto a la ceremonia de apertura. Mais alguém? ¿Alguien más? O Vinícius ali, Úrsula, por favor. Vinícius. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Queria sacar Ele teria uma perguntado dúvida. do espectador? Ele perguntou teria de los perguntado do pessoal de espectadores apoio? Não o ficou de bem la claro. gente de apoyo. No entendí muy bien, señor de Colombia. Por favor, ¿puede repetir?
Ingressos, Diniz. Sí, de la cerimônia específica. Las entradas, la venta de Para a entradas. cerimônia de abertura? Para a cerimônia Ingressos de para a abertura. cerimônia de abertura? Bom, aparentemente Entrada eles para la estavam bem ceremonia de próximos de apertura, esgotar. bueno, aparentemente Nós, estaban cercanos de acreditamos que ele agotarse. terá um Maracanã, Creemos que com público va a tener total. un Maracaná con un público Capacidade total do de Maracanã. capacidad Venderemos total, todos os ingressos capacidad para a total del cerimônia de Maracaná. abertura. Creo que vamos a vender todas las entradas para la ceremonia de apertura. Buenos días, mi nombre es gostaria de saber mais Richard. informações sobre como Quisiera vocês saber vão más conciliar informaciones de a cómo parada do 7 de ustedes setembro van a ver com la o parada revezamento da tocha, de 7 de septiembre con el essas relevo coisas. de la Eu gostaria de antorcha, saber também el com relação horario. à Quisiera saber segurança también con el respecto a la revezamento da seguridad tocha. del relevamiento Tem de la havido antorcha, protestos no porque hubieran país, algunas né, protestas en el país intensificado nos que se han últimos dias. intensificado en Essa los é uma últimos días, y esta es una preocupação, preocupación. conversado com as forças de segurança. Se habló con la fuerza de seguridad de esta cuestión. Bueno, con respecto al tema de la compatibilización del 7 de septiembre con el evento, hemos mostrado acá en la presentación alteramos os que horários cambiamos los horarios, do estádio Maracanã, los horarios alrededor de estadio del Maracaná para el horario de la tarde, de forma distinta que las Olimpiadas, porque ese horario va a estar pasando el desfile en la Presidente Vargas. El desfile también tuvo una pequeña reducción de tropas que desfilan, permitiendo que terminara más temprano. La previsión es que antes de las 12 el desfile ya haya terminado. Después tenemos el tiempo de la Conlur para hacer la limpieza de la calle, y después empieza el Itamaraty. Entonces los tres eventos que pasan en una área muy cercana, de forma casi que simultánea, logramos hacer con que un número no perjudicase el otro. Pero vamos a tener alguna movilidad con algún tipo de problema en el día 7. Quisiera añadir una información importante con respecto al día 7, as principais que las atrações do principales Boulevard atracciones del Olímpico, elas Boulevard começam somente Olímpico na parte da empiezan tarde. solamente Isso por la também é tarde. uma alteração Isso que também foi é feita, eu acho que cambio que depois se o llevó a secretário cabo. Antônio Pedro pode entrar em Depois el detalhes, secretário mas justamente para que a Antônio gente não tenha uma Pedro procura pode tão hablar um grande pouco do mais, Boulevard porque Olímpico na parte da no manhã, tenemos e como una a gente búsqueda mostrou, tan nós estamos grande com a del Presidente Boulevard en la Vargas parte de la totalmente fechada. mañana, y Em vamos a relação à estar con la tocha, parte de la nós Presidente temos Vargas sempre contato totalmente direto cerrada. com as Y forças la de antorcha segurança e siempre não nos tenemos foi contacto passado directo nenhum con la fuerza alerta de seguridad, adicional. y no les Ela han vai funcionar de pasado uma forma ninguna bastante alerta. semelhante ao que aconteceu durante a tocha Creo que va olímpica, a seguir de onde la a gente misma não forma registrou como nenhum tipo pasó de en los Juegos problema na cidade do Rio de Olímpicos, Janeiro. y no hemos registrado ningún tipo de problema en Río de Janeiro. Aqui, ó, aqui atrás, por favor, lá atrás. Bom dia, Kleber Vieira, da Rádio Grande Rio. Marco, quem vai acender a pira olímpica? Bom, essa é uma questão que vai ter que ficar para o momento, entendeu? Isso infelizmente eu não posso falar. Na realidade não tenho conhecimento com a informação de cerimônias, mas acho que no momento vocês vão saber. Eu não poderia estragar a surpresa aqui agora. Pergunta do milhão essa, né? Oi, eu sou Luciana Osório da Globo News. Pedir para você chegar um pouquinho o microfone para mais perto. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se aquelas vias exclusivas para carros e ônibus, se elas vão voltar a funcionar na cidade, e se a linha 4 do metrô também vai ser exclusiva só para quem tem ingressos, ou se esse esquema vai ser diferente da Olimpíada. Bom, em relação às faixas olímpicas, nós havíamos anunciado já na semana passada, elas não terão mais validade no período paralímpico. As ações que nós buscamos tomar para garantir o tempo de deslocamento dos atletas, lembrando que o evento paralímpico ele tem menos sessões acontecendo diárias e com maior concentração no cluster da Barra e do Engenhão. Com isso, você tem os deslocamentos mais concentrados, você não tem aquela questão tão difusa que as Olimpíadas geram. Então, nós não teremos faixas olímpicas, mas a linha amarela permanecerá entre a Barra e o Engenhão com os 5 acessos fechados. Então, nesse sentido, a população só acessa a linha amarela após o Engenhão, garantindo que os atletas cheguem para a competição dentro do tempo de deslocamento recomendado pelo Comitê Paralímpico. Em relação ao sistema de transporte, ele é o mesmo sistema, com algumas diferenças, já que o corredor BRT Transoeste do lote 0 e o corredor Transolímpico já se encontram abertos para o público como um todo,
Portanto, todas as estações desses 2 corredores se encontrarão disponíveis, diferente do período olímpico, onde no lote 0 você só tinha o terminal Jardim Oceânico e a Alvorada em funcionamento. Agora você tem todas as estações à disposição, igualmente acontecendo com a Transolímpica. Em relação ao metrô, o secretário de Estado, Rodrigo Vieira, aqui anunciou na última coletiva sobre o plano operacional. A linha 4, a partir de hoje, já se encontra disponível novamente para as forças de trabalho, para os credenciados. A partir de quarta-feira, para o público em geral, possuindo ingresso, ou credenciado ou possuindo ingresso, com o diferencial de que o cartão Rio Card Olímpico ele já não é mais uma exclusividade para o uso desses corredores. Usando o bilhete único carioca ou usando o Rio Card comum, pagando apenas a tarifa, uma tarifa, o cidadão também poderá utilizar o metrô da linha 4 e todos os corredores BRT. Então, é a mesma malha de transporte de alta capacidade, porém com mais estações disponíveis e sem a exigência do Rio Card Olímpico, podendo utilizar qualquer cartão. Porém, para a linha 4, vale lembrar, o uso vai ser exclusivo mediante a apresentação ou de credencial ou do ingresso. Secretário, deixa eu só complementar. Lembrando que os BRS do Centro e da Zona Sul, também para atender o público paralímpico, os atletas principalmente, eles vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso está assim desde a Olimpíada. Ou seja, é uma alteração em relação à rotina, a sinalização está dessa forma. Então, Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, Presidente Vargas, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é alguma coisa fora do padrão normal da cidade. Após os Jogos Paralímpicos, eles voltam. Com permissão de trânsito da família olímpica, nesses corredores exclusivos de ônibus, nesse período, como está no momento. Aí não tem uma mudança. Então... Aqui, por favor. Bom dia, eu me origino do Japão. Eu gostaria de saber quantos países já estão confirmados para participar nas Paralimpíadas e se tem alguma recomendação para alguma delegação específica. Bom, a Lívia está levantando essa informação para mim, a gente retorna com você mais uma vez. A confirmação dos países, se eu não me engano, são 162 países confirmados. Só lembrando que nos Jogos Olímpicos foram 206, então a gente tem uma redução em relação aos Jogos Olímpicos. E em relação à diferenciação de qualquer delegação ou qualquer país, não existe, todas elas possuem o mesmo tratamento, enfim, as delegações possuem as mesmas condições de deslocamento ou, enfim, de tratamento relacionado. Algumas nações, evidentemente, reforçam a estrutura de deslocamento, mas aí é uma coisa peculiar e específica de cada nação. Não, da parte do comitê organizador ou do município não há diferenciação. Oi, Leonardo, Globoesporte.com. Só não ficou muito claro assim, a tocha vai passar pelo Cristo ou não? E outra coisa também, a tocha vai passar por assim, lugares icônicos para deficientes, como Benjamin Constant, esse tipo de lugares? Bom, sim, a tocha visita o Cristo no dia 6, às 18h30. Vai ter uma ação com a tocha lá, com a presença da Rafaela, judoca medalhista. E o revezamento paralímpico, ele tem como característica também a gente visitar alguns locais relevantes, ou ao movimento paralímpico, ou as pessoas com deficiência. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai fazer algumas visitas. O Instituto Benjamin Constant é uma delas. A gente tem uma relação de instituições que a gente pode depois disponibilizar para a imprensa. Eu não quero citar aqui, posso esquecer alguma que seja importante, então eu deixo até a Lívia, nossa assessora de imprensa que está aqui, pode disponibilizar para vocês em seguida a relação das instituições que a gente vai visitar, mas sim, algumas instituições serão visitadas como a gente tem feito em todo o país. Mais alguém? Aqui, por favor. Bom dia, eu sou Marcelo do Novos Brasil. A pira olímpica vai ser acesa também no centro da cidade? Sim, durante os Jogos a pira vai ficar acesa lá na Candelária, da mesma forma que ficou acesa nos Jogos Olímpicos. Mais alguma dúvida?
Atrás, Úrsula, por favor. Bom dia, sou Kobayashi do jornal Asahi Shimbun do Japão. Dá para explicar mais um pouquinho de detalhe do esquema, esse esquema que a subida de tocha lá em Corcovado, Cristo Redentor, horário, você falou que era 18h30. 18h30. E a pessoa da imprensa, como é que podemos preparar para ir lá em cima? Como é que a imprensa faz? Cristo Redentor Oficial? A Lívia, que é a nossa responsável pela assessoria de imprensa, falou que tem um credenciamento direto com o Cristo Redentor. Então, o credenciamento através dele, mais uma vez, eu peço como essa questão de credenciamento de imprensa não é uma área que eu domino muito. A Lívia, que está aqui na frente, pode depois te dar mais informações sobre o credenciamento da imprensa. No final da coletiva, a Lívia vai estar aqui à disposição para tirar as dúvidas operacionais de imprensa, e a gente vai solicitar também ao comitê que passe essa lista de lugares estratégicos, enfim, icônicos que a tocha vai passar, porque a gente também pode disponibilizar isso no site do Rio Media Center. Lembrando que todos vocês receberam, e quem ainda não pegou pode retirar no final um release que contém as principais informações desse plano operacional da cidade para a tocha e para a cerimônia de abertura. Com isso, a gente encerra a nossa coletiva. Eu agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia. Marco, quem vai acender a tocha paralímpica? Bom, a pira paralímpica? Desculpa, errado. Quem vai acender a pira paralímpica? Bom, quem vai acender a pira paralímpica vai ser uma surpresa que a gente vai guardar até o momento do acendimento. Com certeza é uma pessoa que vai representar o movimento. Não sei te dizer se é atleta, se é alguma celebridade, se é alguém representativo do movimento, mas esse é o grande barato da cerimônia, você guardar a surpresa para saber quem vai acender a pira paralímpica lá no estádio do Maracanã. Você pode dar alguma dica? Não posso. Não sei, mesmo se soubesse, não daria, porque aí estraga toda a surpresa. Mas com certeza é alguém ligado ao movimento. Com certeza alguém que representa bem essa questão de pessoas com deficiência do movimento paralímpico, a questão da inclusão. Eu tenho certeza que a escolha do grupo de cerimônias vai ter sido assertiva com relação a essa pessoa. Como é que vai ser a circulação da pira, da tocha, pela cidade do Rio de Janeiro, começando amanhã? Bom, a gente acende a chama no Museu do Amanhã com a cerimônia de União das Chamas, as chamas que foram enviadas durante os 5 dias de revezamento do Brasil, às 10 da manhã. Faz um revezamento pelo centro do Rio, depois segue ali para a região da Zona Norte e Campo Grande, foram regiões que não foram visitadas no revezamento olímpico. A gente, no final do dia, segue em direção à Madureira. Um grupo destacado vai ao Cristo Redentor fazer uma ação lá no Cristo Redentor bem bacana, às 18h30, onde o Cristo vai se iluminar no momento que a gente acender a tocha paralímpica no Cristo. E encerra no Parque de Madureira com um evento com participação de atrações que os nossos patrocinadores vão levar, Bradesco e Nissan. Então a gente vai ter o grupo de Patubatê, Maestro João Carlos Martins, vamos ter a apresentação de um grupo de danças com dançarinos com deficiência apresentado pelo Bradesco lá no Parque de Madureira. A partir de 18 horas, 18h30, as pessoas já podem ir para lá, porque vai ser um show bem bacana. A gente quer contar com a participação popular. De lá, a chama segue para o Museu do Amanhã, onde ela vai permanecer durante a noite, do dia 6 para o dia 7. No dia 7 de manhã, a gente volta ao Museu do Amanhã, resgata a chama e segue lá para o Pontal para iniciar o revezamento aqui no Rio, que vai ser a Orla do Rio, do Recreio à Barra. E depois a gente faz a Orla da Zona Sul até Copacabana e aguarda para a cerimônia de abertura. Obrigada, viu, Marco?